Os 7 elementos de uma história para o empreendedorismo da mulher. E esse é o tema da live de hoje. E hoje nós estamos na quinta live de uma série de 30 dias de live, onde nesse mês de março eu vou estar contribuindo para que você, mulher, seja mais feminina e empreendedora. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses elementos de uma história que toda mulher deveria saber, deveria entender, para traçar aqui o seu empreendedorismo. Então, se você deseja se tornar uma empreendedora e principalmente no marketing digital, eu digo para você, me acompanhe nessa live que você vai entender a base da sua história, para que você realmente construa ali, entenda esses 7 elementos e construindo na sua história para que você possa empreender, entrar no empreendedorismo da mulher. Então vamos lá? Pega papel e caneta, porque as dicas que falarei aqui são bastante valiosas. Eu também sempre anoto, porque sempre conversando com vocês me vem vários insights também. Então isso só traz contribuição. Quando a gente fala que mulheres crescem com mulheres, essa é uma extrema verdade. Porque quando nós, mulheres, ensinamos outras mulheres, nós só crescemos. E aí vocês vão entender, porque um dos elementos hoje, ele vai falar um pouco sobre isso e você vai entender também a respeito disso. Então vamos para o nosso primeiro elemento de uma história que toda mulher deveria saber para empreender. Então vamos lá. O primeiro elemento é o desejo, porque o desejo, ele é a força motriz, é o desejo que faz você entrar em ação. E esse desejo é o que está por trás do seu personagem principal. Então, se nós mulheres vamos empreender, a gente veste um personagem de empreendedora, certo? De profissional do trabalho. Então, olha só, quando nós mulheres, nós estamos dentro desse personagem, nós precisamos entender qual que nos move, qual é o desejo ardente que nos move, está nesse personagem de empreendedora feminina. Porque nós, falando de personagem, nós atuamos na nossa vida como várias personagens. Por exemplo, eu aqui falando com você, eu estou dentro de uma personagem. Que personagem que é essa? A personagem de mentora, a personagem de professora, que está aqui explicando para você, está aqui ensinando para você, trazendo contribuições. Então, quando eu estou nesse papel, me vem aí o desejo de o porquê eu estou nesse papel, nessa personagem. Então, dentro do empreendedorismo da mulher, é importante você entender que o personagem que você veste é a sua principal força motriz. Então, o primeiro elemento de uma história é o desejo. É você entender esse desejo. Então, já que a gente está trabalhando essa série de mais feminina e empreendedora, e hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nesses elementos, vamos traçar todos esses elementos colocando aqui um exemplo, para que fique mais fácil de vocês entender, para que traz mais ensinamentos. Então vamos pegar aqui uma mulher empreendedora, essa seria o personagem, certo? Então, para vocês entenderem e colocar essa personagem dentro desse desejo, então vamos pensar como ela e vamos imaginar qual é o desejo desse personagem para levar ela ao empreendedorismo. O segundo elemento dessa história, ele tem a ver com o problema. Então, o problema é a necessidade que o personagem ele não está cumprindo. Então, veja bem, se o personagem de empreendedora feminina no digital, ele não está cumprindo esse papel, é porque existe um problema que aquela necessidade não está sendo atendida. Então, o que acontece aqui? Geralmente, aqui, o personagem, ele fica onde? Ele fica só no desejo. E ele esquece exatamente da real necessidade. Voltando aqui. Então, se uma mulher deseja empreender no digital, qual é a real necessidade que ela deve atender? O que ela precisa fazer? Então, ela tem que sair um pouco ali do desejo que ela quer. Então, ela tem o desejo de ir para o digital. Mas, sem a ação, ele não flui.
Então existe ali um problema. O problema é que ela fica no desejo e não vai para as necessidades, aquilo que tem que ser feito. Porque quando eu faço aquilo que tem que ser feito, eu vou cumprir ali o que o personagem deve fazer. E nesse momento é onde nós, como empreendedora, necessitamos desenvolver as nossas crenças. O que são crenças? É aquilo que nós acreditamos, também chamado de paradigmas. O que são paradigmas? Uma multidão de hábitos de pensamento. Então nós pensamos diariamente e existe uma multidão de hábitos nos nossos pensamentos que ficam ali. Só aprofundando um pouquinho. Nós temos cerca de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E mais ou menos cerca de 95 a 98% desses pensamentos são exatamente iguais aos de ontem. Então, qual que é o seu potencial de crescimento? Quanto que você tem crescido diariamente? Já pensou nisso? Observe hoje o que você pensou, se você não pensou nisso ontem, antes de ontem e tudo mais. Então, dentro desse seu novo personagem, a personagem de empreendedora do digital, existem aqui ações que devem ser cumpridas. É desenvolver essa sua crença. E aí a gente busca lá na base. O que você acredita sobre o empreender feminino no digital? O que você acredita sobre isso? O que você pensa a respeito disso? Quais são suas crenças aqui? De repente você pode pensar que é difícil, que você não consegue, entende? Que não é para você. Então, quais são as suas crenças a respeito disso quando você vai empreender? Outra coisa é entender os seus valores. Porque são através dos nossos valores que nós tomamos decisões, que nós vamos para a ação. Então, quais são os seus valores? Quando eu pego crença e valores, eu vou entender todas aquelas necessidades, eu vou atender às necessidades de longo prazo. Então, veja bem, se o meu primeiro elemento para uma história é o desejo, o meu segundo elemento é o problema e a necessidade. E o que acontece aqui é que nós pegamos o nosso personagem, aquele que a gente deseja, só que a gente fica só no desejo, não vai para a ação. E para eu entender qual que é o problema disso, eu preciso entender quais são as minhas necessidades. Aquilo que eu acredito como sendo verdade e o que eu valorizo em tudo isso. Porque se você está no personagem da mulher que empreende, quais são as crenças que você deve ter a respeito disso? E o que você valoriza que vai te fazer manter isso a longo prazo? Então, esse é o segundo elemento para você construir a sua história. Então, vamos lá? Vamos pegar o nosso exemplo. Primeiro, desejo. Então, a gente coloca ali que o desejo está dentro da personagem. Vamos criar uma personagem. A personagem é a mulher que empreende no digital, certo? Esse é o desejo. E aí, o segundo elemento é o problema e a necessidade. Por que o problema? Porque eu só fico no desejo e não faço o que tem que ser feito. Para entender isso, eu preciso entender no que eu acredito, certo? Quais são suas crenças em relação a isso e o que você valoriza. Então, você tem que pegar o personagem da mulher empreendedora e pensar, e se tudo fosse possível? A mulher que empreende, ela acredita no quê? E se tudo fosse possível, a mulher que empreende valoriza o quê? Então você acha ali, se tudo fosse possível, as crenças dela e os valores dela, para você colocar isso como sendo o seu novo personagem quando você vai empreender, certo? Então, vamos agora para o terceiro elemento. O terceiro elemento tem a ver com os nossos adversários. E aí a gente tem 3 oponentes. E o primeiro oponente é o externo, sabe? É aquilo que está fora de você, é o mundo fora de você. Esse é o seu primeiro adversário. Aquilo que não está sobre o seu controle. Esse é o seu primeiro oponente. E que você tem que entender que ele existe para então criar estratégias de como lidar com isso. O que de externo pode acontecer que impede uma mulher empreender no digital? De repente ela não sabe lidar, que ela não controla. Ela não controla a internet, ela não controla
os equipamentos, ela não controla o seu espaço físico. Então, tudo que está ali no externo que pode fazer com que seja um oponente. E aí sim, importante saber, porque daí você vai criando estratégias em relação a isso. Por exemplo, hoje eu estou gravando dentro do carro, porque o horário que eu estabeleci não me permite chegar em tempo para eu fazer esse vídeo no local adequado. Mas ok, eu já sabia disso, então no meu oponente externo, eu adquiri uma estratégia para lidar com isso e fazer esse comprometimento com você nesses 30 dias de live do mês de março. O segundo oponente que é importante você saber é o oponente que ele é íntimo, que ele está bem próximo de você. Então ele é íntimo, está próximo de você, mas você tem dificuldade de lidar com isso. Qual é o seu oponente quando você pensa em empreender no digital? Qual é o seu oponente íntimo que está ali do seu lado, pertinho de você, mas que você não sabe lidar com ele? Quais são esses oponentes? Relate esses oponentes, pense e veja quais as estratégias que você precisa entender. De repente, você precisa entender, como oponente íntimo ali, é saber sobre o que você vai falar, que história você vai construir, se você vai construir um curso, se você vai construir uma mentoria, se você vai fazer gravado, se você vai fazer ao vivo. Então, construindo esse personagem da empreendedora, da mulher empreendedora no digital, a gente tem que lidar com esses oponentes. E o terceiro oponente, e o mais importante, ele é o interno. Ele está dentro de você. Por quê? É dentro de você que você tem que trabalhar com aquilo ali. O porquê você ainda não está empreendendo no digital? Por que você ainda não foi? Por que você ainda não conquistou aquilo que você deseja? O porquê que você só fica no desejo e não vai para ação? Ou porque você começa e não termina? Então, qual é o seu oponente interno que está dentro de você? Ele te limita de que forma? De que forma ele está limitando? Está cansada? Não é hora? Não sabe o bastante? Ou então, não consigo lidar com essa emoção? Eu tenho bloqueios em falar? Sinto bloqueio em gravar vídeo? Qual é esse seu oponente interno dentro de você? Então, é importante você entender isso para você saber lidar com isso, tá? Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de gravar vídeos, certo? Se fosse ao vivo, então, nem pensar. Então, dentro da Cristiane, quando ela entendeu o desejo da personagem, tá, de empreender, e ela entendeu que a mensagem que ela quer passar é muito maior do que ela, então, gravar vídeos ficou sendo o mínimo do mínimo. Então, assim, e eu tô trazendo esse exemplo aqui para você olhar para o seu oponente interno. O que tá te impedindo? Se é gravar vídeo, se é falar em público. Então, se o que você vai falar é importante para as outras pessoas, se o que você vai falar vai trazer muita contribuição para outras pessoas, então, se essa sua mensagem, ela é importante, se ela é grande o suficiente, se ela vai ajudar a muitos, então, seja maior que a sua mensagem, seja maior do que os seus bloqueios e traga a sua mensagem, porque eu não tenho dúvida que muitas mulheres desejam ouvir. E aqui uma coisa importante é o seguinte: quanto maior o seu adversário, maior é a heroína que está dentro de você. Então, quanto maior o seu adversário, maior é a heroína que está dentro de você. Tá? Então, revisando até aqui, vamos lá. Estou falando dos 7 elementos de uma história. Primeiro elemento, desejo. Encontrar o desejo da sua personagem. Por que personagem? Porque personagem é a identidade de empreendedora que você vai vestir para você empreender no digital. Então, esse é o seu personagem. Esse personagem, ele tem desejos. Por que ele quer fazer isso? Por que ele é importante? Segundo, o problema. Então, o segundo elemento é o problema e a necessidade. Por quê? Senão você fica só no desejo. Qual é o único problema que você resolve? E qual que é a sua necessidade de fazer isso? E aí a gente traz como aprofundamento aqui as suas crenças. Porque você acredita no que você acredita. E o que você valoriza.
Aí a gente traz a personagem da mulher empreendedora no digital e faz a seguinte pergunta: e se tudo fosse possível? Como essa mulher empreendedora do digital, ela acreditaria no quê? Que mais? E se tudo fosse possível, como essa mulher que empreende no digital, ela valoriza o quê? Então, traga aí as crenças e os valores para essa sua personagem, para essa sua identidade, para que as suas necessidades sejam atendidas a longo prazo. Porque se não for atendida a longo prazo, você não vai manter. Não vai ser consistente o seu empreendedorismo. Por isso, muitas mulheres começam e não finalizam, bloqueiam. E o terceiro elemento são os oponentes. A gente precisa saber que tem 3 oponentes. O externo, que está fora de você, o ambiente e tudo mais, e você não controla, mas você precisa entender que eles existem para você criar estratégias para lidar com isso. O outro oponente, ele é íntimo, certo? O outro adversário é seu adversário íntimo, que ele está muito próximo de você. Muito próximo, ele vai te atrapalhar, vai te interromper. Então, entenda quais são os adversários íntimos para você ter uma estratégia para lidar com eles. E o outro é a questão do adversário interno, que é você mesmo, consigo mesmo, tá? Então, veja bem, e aqui traz um ensinamento muito grande. Quanto maior for o seu oponente, maior é a sua contribuição, maior é a sua história, mais heroína você se torna diante desses seus adversários, ok? Vamos então agora para o quarto elemento da sua história, que ele tem a ver com o plano, certo? Então aqui você precisa desenvolver um plano para lidar com esse seu adversário. Esse é o quarto elemento da sua história. E tem uma frase que eu ouvi uma vez, e eu gosto muito de lembrar ela, que ela fala o seguinte: se você quer fazer Deus sorrir para você, conte a ele seu plano. Que na verdade é a única pessoa que nós devemos contar o nosso plano mais íntimo. Crie ali uma intimidade com ele e conte-lhe o seu plano. Peça orientação, contribuição, é somente com ele que você divide esse seu íntimo, divide essa sua necessidade para você lidar com esses adversários que você tem, com seus oponentes. E assim, quando nós nos tornamos mais femininas, nós entendemos que a espiritualidade é a prioridade. Se começa pela espiritualidade, que na verdade, quando a gente não sabe ainda se a gente está no feminino ou quão feminino a gente precisa ser, a gente vai passando por uma roda, a gente vai passando por uma série de ensinamentos, vai aprendendo isso, vai trazendo consciência disso, vai entendendo como que se comporta, vai trazendo consciência de uma série de questões e por fim a gente chega na espiritualidade. Só que quando a gente faz todo esse caminho e chega na espiritualidade, a gente entende que é ali que começa. Primeiro ali. E ali você traça um plano, divide com Deus. É só com Ele que a gente divide nossos planos mais íntimos e é Ele e exatamente Ele que te ajuda a lidar com seu oponente, com seus adversários. Faça o teste, você vai se surpreender. Dedica mesmo. Quando fala entrega o seu caminho ao Senhor e tudo Ele fará, exatamente isso. Experimente isso aí. O quinto elemento, né, de uma história para que a gente possa empreender no digital é a batalha. Então veja bem. E essa batalha é o seguinte: o nosso personagem, qual personagem? A identidade que a gente está criando, o personagem de empreendedora no digital. O nosso personagem, ele experimenta o quê? Ele experimenta da sua própria mortalidade. Exatamente. E ele procura ali um significado para essa batalha. Então, assim, veja bem, o seu personagem, ele apresenta ali ele experimenta, sabe, a sua própria mortalidade. Então, se eu vou para a batalha, eu posso morrer onde? De que forma? De que jeito? Então, você experienciar aonde que vai matar os seus sonhos, matar seu desejo, matar o seu projeto, experiencie aí. É através dessa batalha, da construção dessa batalha. E aí a gente procura o que para a gente tratar essa batalha? O significado.
Qual é o significado através dessa batalha? E aí cai novamente dentro das necessidades básicas, né, das 6 necessidades básicas, né, de que todo ser humano tem: certeza, variedade, significância. E eu entro no significado. Então, qual é o significado para você empreender no digital? O que isso significa para você? Então, se você tem esse desejo, isso significa o quê? Significa ser necessário? Significa ser importante? Significa um propósito? Significa uma singularidade especial? Significa o quê? Uma separação, ser diferente de outro, ser visto de uma forma diferente? Qual é o significado que você se dá quando você vai empreender no digital? Pensa a respeito disso. E para todo o significado, para toda a necessidade, das 6 necessidades, eu estou falando um pouquinho mais sobre significado, para todas essas necessidades, existe um veículo de propensão. Qual é o veículo de propensão que vai te ajudar com que você coloque significado a ponto de enfrentar qualquer batalha para que você realmente cumpra o seu desejo de ser empreendedora no digital, que é o nosso exemplo? Então, veja bem. Qual é o seu veículo? É uma sensação de realização? É uma sensação de estilo de vida? Esse veículo é o quê? O que vai dar para você? É uma sensação de demonstrar as suas habilidades, o seu comportamento? É uma sensação de sentir compaixão, principalmente por achar que está contribuindo com o outro, cuidando do outro de uma forma especial? Qual é o seu veículo que propulsiona a você a cumprir esse desejo, a cumprir esse personagem principal, essa identidade de empreendedora, né, de mulher empreendedora? Qual é o veículo que propulsiona isso? Porque quando você entende isso muito claro, diante da batalha, você está ali para experienciar até a morte, se necessário. Então, a gente não vai para uma batalha se a gente não tem propósito, se a gente não tem um significado. E quando a gente fala significado e propósito, para cada um é uma questão, é uma situação, certo? Então, assim, é um estilo de vida que você quer mudar. Então, por isso você está indo para o digital, que ele te dá mais possibilidades. É ser vista por muitos? Esse é um significado para você? Ou é um propósito específico de fazer sua missão ser cumprida? Então, é algo que te separa dos outros e te faz muito especial quando você está dentro desse personagem principal? Qual é esse significado para você? Importante o suficiente para que você realmente entra para a batalha e experiencie até momentos de possíveis de mortalidade mesmo. Porque assim, um caminho, gente, se ele fosse reto, todo mundo já estava lá. Isso é fato, né? Se o caminho fosse reto, todo mundo já estava lá. Só que ele tem curva, tem subida, tem descida, tem vale, sabe? Tem mata fechada, tem coisa que você tem que desbravar. Então, você precisa entender esse significado ali dentro de você. Ok? Vamos então aí para o nosso 6º elemento da construção de uma história. E esse 6º elemento, ele só vai acontecer se você seguir todos os outros, certo? Se você estiver na construção de todos os outros. Por quê? Porque esse 6º elemento é a autorrevelação. É quando você, com esse personagem de empreendedora no digital, que é o nosso exemplo, você experimenta essa autorrevelação, essa realização, a sua vontade, a sua necessidade. E olha só, a gente só experimenta nisso se a gente vai para ação, se nós entramos em ação. Então, assim, essa autoavaliação, ela pode ser o quê? Ela pode ser novas crenças. A partir do momento que eu entrei em movimento, eu passo a acreditar em outras coisas. A partir do momento que eu entrar em movimento e estudar mais sobre determinadas outras coisas, eu passo a identificar novos valores, novos traços de caráter, principalmente quando você se coloca à prova.
novos traços de caráter seu, ou seja, você vai para um nível de coragem muito mais profundo. Você vai aí num mergulho mais profundo. Você vai testar a sua fé, a sua determinação, a sua honestidade, mas você só entra nesse nível de autorrevelação quando você vai para ação. Aí você fala, opa, eu funciono assim. Opa, eu estou me descobrindo assim. Nossa, eu não sabia que esse valor era mais importante do que esse outro aqui. Então, assim, quando você vai para a ação, você mergulha na sua autorrevelação. E esse é o 7º elemento da sua história, certo? E por fim, o último elemento da sua história é o equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque aí o seu personagem, ele vai desenvolver um novo sistema. O seu personagem aqui, ele já vai estar amadurecido, ele já vai ter mais compreensão, já vai ter mais ensinamentos. Então ele vai ter aqui já novas crenças firmadas, novos valores que ele acredita, ele vai ter novos traços de caráter. Então assim, aqui ele tem posicionamento. Por isso que eu chamo esse de último elemento da história como um equilíbrio. É como se ele passa por todo o processo e ali ele se posiciona como um personagem que realmente cumpriu a sua história. E o exemplo que a gente trouxe aqui é a história da mulher empreendedora no digital. História da mulher que empreende. Aqui, nesse 7º elemento, ela chega nesse nível de equilíbrio, porque ela faz se cumprir tudo isso, e então ela tem um posicionamento de todas as ações, né? Porque lá, antes disso, ela teve ali novas descobertas. Então, olha só, Cris, então você está me dizendo que se eu me posicionar, tiver equilíbrio, você está me dizendo que se eu estiver bem posicionada e equilibrada naquilo que eu desejo ter, eu vou ter autorrevelação, e essa autorrevelação vai me dar estratégias para que eu enfrente a batalha e que através dessa batalha, numa batalha, eu sempre tenha um plano para lidar com os meus oponentes diante de todos os problemas e necessidades que existem e assim atender o meu desejo? Isso mesmo. Ou se a gente construir a história em 7 elementos, é o seguinte, você precisa do quê? Um desejo ardente. Porque se você não tem um desejo ardente, ele só fica no papel, não vai para ação. Segundo, você tem que ter um problema e tem que ter uma necessidade, tá? Porque a necessidade te leva para ação, senão você fica ali só aumentando ali o seu problema. E nessa necessidade você olha para os seus valores e crenças dentro da visão positiva. E se tudo fosse possível, o que é necessário eu acreditar para que eu empreenda no digital? E se tudo fosse possível, uma mulher que empreende no digital, ela acredita no quê? E se tudo fosse possível, uma mulher que empreende muito bem no digital, ela valoriza o quê? Então aí você vai trazendo novas crenças e novos valores para você trazer essa necessidade, lidar com essa necessidade de ir para ação, diminuindo ali o seu problema. Certo? Depois, olhar para os 3 oponentes. O externo, tá? Que você não controla, mas precisa entender para você poder saber lidar com ele. O íntimo, que está ali do seu lado, e ele te impede, te limita. Então, procure identificar quais são, para você saber lidar com ele. E o interno. E aqui o ensinamento. Quanto maior o seu oponente, maior a sua entrega, maior a sua força, tá? E para tudo isso, você lida com o oponente como? Criando um plano, que é o 4º elemento da sua história. E depois indo para a batalha. Só que quando eu vou para a batalha, eu já tenho que mergulhar naquele processo que eu posso morrer, da mortalidade. O que vai acontecer na batalha? É onde você experimenta ali a sua própria mortalidade, a procura de um significado. Por quê? Porque daí eu vou para a batalha, eu vou para lutar, eu vou para morrer se for necessário, devido a um significado importante em mim. E quando a gente olha esse significado, qual é? Qual é o seu significado de tudo isso? E todo significado tem um veículo de propulsão. Qual é o seu veículo de propulsão que eu falei aqui? E por fim não, antes disso vem a autorrevelação. Quando a gente traz a autorrevelação para nós, a gente só é possível, na verdade, acontecer quando você passa por
por esse caminho, porque daí você vai se descobrir. Quando você coloca na prática, aí você vai começar a trabalhar suas crenças, seus valores, seus novos traços de caráter, e aqui você mergulha num nível mais profundo. E somente quando você chega no nível mais profundo, você traz ali os 7 elementos, que é o equilíbrio no sentido de posicionamento, porque dali você já tem as suas crenças estabelecidas, os seus valores estabelecidos, a sua necessidade do personagem sendo cumprido. E é isso. Eu acho aqui que, como diz, nesses 7 elementos eu fui e voltei para trazer ali o ensinamento e o entendimento dessa construção toda em você. Porque o que acontece? Hoje, com a maioria das mulheres que eu conheço, que eu converso, que são as minhas clientes, elas têm sim muita vontade. Inclusive eu fiz uma pesquisa. Elas têm muita vontade de empreender, de ir para um novo negócio, sabe? De deixar a vida dela sendo mais leve, de deixar a vida dela com mais segurança. Então, às vezes, elas levam uma vida muito dura, muito árdua, porque ela acredita que ela precisa estar naquele cenário, que aquela é a única forma de viver, tem medo de sair, tem medo de dar errado, tem medo de tudo. Então, pessoas que estão nesse nível, elas não encontraram ainda a sua mensagem, não encontraram ainda a sua história, não encontraram ainda o seu desejo. Elas não entendem qual é o personagem que está agindo na vida dela. Porque nós temos vários personagens. Eu tenho personagem de filha, eu tenho personagem de sobrinha, tenho personagem de irmã, eu tenho personagem da aluna, eu tenho personagem da mentora, eu tenho um personagem aqui hoje de professora com vocês, porque eu estou entregando aqui ensinamentos. Então esse é um personagem que eu estou aqui nesse momento, né? Foi o personagem que eu vesti nesse momento para estar aqui. Eu tenho um personagem da amiga. Então assim, nós vivemos inúmeros personagens no nosso dia a dia. Então esses personagens vão nos conduzindo. Só que o personagem de empreendedora digital é um personagem de muito valor, é um personagem de desejo de muitas mulheres, né? Quem sabe não todas as mulheres. O que acontece? Só fica no desejo. Ela não vai construindo esses elementos da sua história para que realmente ela coloque isso em prática. Então hoje eu coloquei esses 7 elementos da história, de uma história, para que você comece a pensar de uma forma diferente e colocar em prática, tá? Então essa foi minha contribuição de hoje para você. Eu espero que você tenha... Eu espero que eu tenha contribuído na sua vida, eu espero que eu tenha despertado de uma forma diferente. Se de repente isso foi muito difícil de entender, ou se ele trouxe insights, comente aqui embaixo, sabe? Comente, contribua, faça perguntas, contribua e me incentive para que eu possa trazer mais conteúdos de valor nesse mês de março, o mês mais lindo, o mês das mulheres, né? Março começa com M de mulher e é onde eu vou estar diariamente trazendo essa contribuição. E olha só, eu vou trazer esse exemplo aqui. Então assim, essa contribuição é um personagem que eu estou vestindo, tá? Então eu estou vestindo o personagem aqui de uma mentora. A mentora que vai trazer contribuições e falar para vocês, explicando para vocês o caminho que é importante vocês saberem ou entenderem para que vocês prossigam aí, evoluam mais o seu feminino. Então, diariamente tem uma live aqui, trazendo uma contribuição de evolução para que você, mulher, seja mais feminina e empreendedora. Então, a gente utilizando o lado feminino aqui, é eu estar falando com vocês, mulheres, trazendo contribuição para você, mulheres, que mulheres crescem com mulheres. E hoje, esses 7 elementos de uma história, tem, no caso dessa história, desse exemplo aqui, desse presente que eu dei para vocês, vamos lá, vamos passar esses elementos aí da história, tá? Então, qual é o desejo? Né? Meu desejo tem a ver com a minha força motriz. O que está me movendo para que eu venha aqui falar com vocês nesses 30 dias de live gratuitamente, trazendo conteúdo de valor? Qual é o personagem que eu estou vestindo aqui? Eu estou vestindo o personagem da mentora de mulheres, certo? Qual é o problema? E qual é a necessidade? Certo? Aí a necessidade tem a ver com as minhas crenças e com os meus valores. Então o problema é, muitas mulheres desejam
ser mais feminina, ou elas desejam empreender e elas não sabem como, não tem um caminho. Ou muitas mulheres desejam empreender, mas não vai, porque é esforço demais. Então, enquanto ela não voltar para o feminino e entender o que ela precisa desse feminino, aí sim ela empreende. Então, esse aí é o problema. Então, é nisso que eu acredito também. Então, dentro dessas necessidades estão as minhas novas crenças, né, o que eu acredito, e os meus valores. O que eu valorizo? Eu valorizo o crescimento de mulher com mulher. Exemplo, tá? Quais são os meus oponentes? Meu oponente externo, aquilo que eu não consigo influenciar. Por exemplo, uma internet. Se eu fico sem internet aqui agora, faço como? Né? Então, eu tenho 2 caminhos de comunicação de internet. Porque se uma cair, eu pego uma outra linha para continuar dando essa live com você, com que eu me comprometi. Qual é um inimigo íntimo, um adversário íntimo meu? Um adversário íntimo, de repente, pode ser um conteúdo que eu preciso estudar mais, dedicar mais. Pode ser um adversário íntimo. E qual é o... E aí você precisa entender seus oponentes para você começar a trabalhar isso, as estratégias para você lidar com isso. Certo? Então, assim, o inimigo íntimo, o tema da live de hoje. Entende? Então, o tema da live de hoje foi inspirado no atendimento que eu tive um pouco antes dessa live. Então, eu falei, o que eu vou falar hoje? Eu atendi um pouco antes e me inspirou para essa live que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? O inimigo interno. Interno é você. Não tô bem, tô estressada, tô irritada. Então, assim, pensa nisso e quando você vê que não tá bem, ao invés de você fazer de coitadinha, não vou fazer a live hoje, vou dar uma desculpa lá, é de graça mesmo, então não vou fazer. Não. Então, assim, lida com aquilo que é você. Então, qual que você valoriza aí, né? Lembra que o seu maior adversário é o seu maior herói. Faça a sua entrega. Se a sua mensagem for maior que você faz a sua entrega. Segundo, qual é o plano? Então, o plano foi presentear mulheres com 30 dias de live. Esse é o meu plano. Qual que é a batalha? Qual que é a batalha que vai fazer com que realmente... Qual que é o significado disso aí que faz com que eu não desista, que vou lutar, mesmo sendo difícil nesses 30 dias, porque eu não sei o que pode acontecer, gente. Eu não sei. Mas assim, eu sei que eu tenho uma entrega diária nesse mês de março a ser feita. Então, o que me move? O que me traz isso? Qual que é o sentido de propósito? Né? Qual que é a minha força propulsora? Sabe? Realização, contribuição? O que é isso? Entenda o seu significado. Sua autorrevelação. Então, na autorrevelação que eu disse para você, eu acredito, eu não tenho dúvida que nesses 30 dias eu serei uma outra pessoa, porque eu vou aprender muito com tudo que eu tô falando, vou aprender muito com você, já estou aprendendo com os comentários que você faz, muita gente me mandando comentário inbox, com dificuldade de se expor ali, então assim, já existe um grande aprendizado, além dos inúmeros insights que a gente tem para as próximas lives, para as próximas contribuições aqui, eu já agradeço tudo isso, e a questão final é o equilíbrio, é o dever cumprido desse personagem que eu criei para esses próximos 30 dias aqui. Tá? E é isso. Eu espero que eu tenha trazido grandes contribuições para você e que através de hoje você possa sim olhar para esses 7 elementos da sua história e realmente entrar em ação e trazer o seu empreender feminino para dentro da sua vontade, aquilo que você realmente deseja, não se limitando, lidando com os problemas, com as necessidades, com seus adversários, tá bem? E é isso. Obrigada pelos aqui que tiveram presente. E aí, beijo a todos, tá? E até amanhã na nossa 6ª live de 30 dias de live. Beijo para vocês.